Quando o assunto é os maiores clássicos do cinema, uma presença incontestável em qualquer lista, e até mesmo debatível para o primeiro lugar, é a trilogia O Poderoso Chefão, ou The Godfather, no original. Podendo destronar grandes obras como 2001, Uma Odisseia no Espaço e Cidadão Kane, a trilogia do Padrinho, mas sobretudo seu primeiro volume, veio para mudar a forma como permanece o cinema, revolucionando a forma como se contam histórias de mafiosos e introduzindo um apelo artístico e primoroso pouco visto até então, o qual veio a se tornar uma regra de grandes obras, o que justifica o aspecto de clássico instantâneo que recebeu ainda na década de 70. Nascido envolto de polêmicas e problemas internos na Paramount Studios, o processo de produção do primeiro volume foi extremamente conturbado e não condiz com a qualidade entregue no resultado final, sendo essa um fruto do esforço messiânico do diretor Francis Ford Coppola em conter os chiliques e anseios dos executivos do estúdio. Sendo um deleite para qualquer apreciador de cinema, O Poderoso Chefão consegue alinhar com maestria todos os aspectos artísticos necessários para se criar uma verdadeira obra-prima, com a fotografia, a trilha sonora, eternizada e que é referência para filmes de suspense até os dias de hoje, e a já supracitada direção. E por fim, suas atuações apoéticas, com o Marlon Brando já em declínio de carreira, mas ainda mostrando toda a sua experiência e maestria na atuação, e um Al Pacino, já em ascensão, demonstrando os relances de brilhantismo que atingiriam seu ápice em Scarface na década seguinte. Não à toa, o primeiro volume da trilogia foi premiado com Oscars de melhor filme e melhor roteiro adaptado na edição de 73, bem como Brando ganhou a estatueta de melhor ator, a qual recusou por motivos políticos que serão abordados em um vídeo posterior. Inspirado na obra homônima de Mario Puzo, O Poderoso Chefão é um mergulho no submundo do crime e das máfias comandadas por grandes famílias italianas na cidade de Nova York, que haviam adquirido grande influência nas décadas anteriores à trama, mas principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, pois o próprio governo americano havia firmado um acordo para que tais organizações protegessem os navios da marinha e intermediassem negociações com certos agentes europeus, o que fez com que o poder e a influência de tais famílias atingisse seu ápice nos anos seguintes ao conflito, criando assim um contexto onde nomes como Corleone e Tattaglia, muitas vezes, eram vistos como acima da lei. Partindo do ano de 1946, a trama acompanha o primeiro volume e os negócios de Vito Don Corleone, o patriarca da família mais influente da região de Nova York. Apesar de terem adquirido tanto poder nos anos anteriores, as famílias mafiosas começaram a perceber que sua influência tinha tudo para declinar vertiginosamente nos próximos 10 anos, e que caso quisessem continuar ostentando o que possuíam, precisariam inovar nos negócios, procurando novas formas de faturamento e comércio, o que acabou por gerar os primeiros atritos entre as famílias após muitos anos de trégua e paz. Vindo da Turquia, a promessa para o futuro das máfias era a venda e a distribuição de narcóticos, sobretudo cocaína e heroína. Os Tattaglia já haviam assumido a dianteira nos negócios, e estavam dispostos a se responsabilizar inteiramente pelo negócio. No entanto, requisitavam a proteção bélica e política dos negócios para a família Corleone, que possuía inúmeros contatos dentro do governo, e poderiam garantir essa camuflagem legal. Contudo, Don Corleone, por ser considerado um líder relativamente devoto à sua fé e conservador, se opõe à comercialização de tais substâncias em sua área de influência, e tampouco garante a proteção dos negócios, se recusando também a cobertar os empreendimentos. O personagem usa como argumento o fato de que só apoia vícios os quais considera limpos, como a bebida e os jogos, e que não colaborava com algo tão nocivo como as drogas. A recusa é muito mal vista pelas demais famílias, que necessitando dessa mão de Corleone no negócio, acabam atentando contra o patriarca, forçando assim uma sucessão dentro da família e um eventual acordo entre a máfia, que seria a única saída para os Corleone, que estariam irremediavelmente enfraquecidos após a morte do seu padrinho. No entanto, 5 disparos não foram suficientes para encerrar a vida de Don Corleone, apenas para causar uma profunda ruptura. O sucessor direto da administração, Sonny Corleone, claramente desesperado para a posição, logo passa a agir em uma retaliação impensada e inconsequente, ordenando o assassinato de Bruno Tattaglia, inflamando ainda mais a relação entre as famílias, que nesse ponto estão à beira de uma guerra. Mesmo tendo sobrevivido, Don Corleone retorna para os negócios com uma saúde muito debilitada, o qual logo traz à tona o problema de sucessão na família, pois uma eventual morte do patriarca poderia comprometer as conexões e os pactos que havia firmado ao longo dos anos. Por ser o mais velho e quem cobiçava pelo poder, Sonny naturalmente acabou assumindo a posição em um primeiro momento.
No entanto, como já dito, não demora para que fique claro para todos os seus subordinados e parentes que é incapaz de lidar com a pressão do poder, pois não continha nenhuma das qualidades de líder de seu pai. O que não tarda para se mostrar letal, pois o personagem, agindo de uma forma emocional leviana, exatamente o contrário de Vito Corleone, acaba sendo pego em uma emboscada e morto brutalmente pela família Tattaglia, pois era incapaz de perceber os detalhes por trás do óbvio. Após mais essa baixa na família Corleone, que já havia deixado o país para se proteger de ameaças das demais famílias, pois havia atentado contra o turco, se vê sem opção se não retornar e adentrar definitivamente os negócios, ato que havia evitado até então, pois de forma extremamente natural e intuitiva, demonstra ter o talento e todas as principais habilidades de seu pai, necessárias para lidar com a guerra que começava a tomar forma nas ruas, o que o faz logo assumir o posto de Don Corleone, pois apesar de não desejar o poder, Michael havia nascido para ele. Mesmo que a encarnação de Vito Corleone, vivida por Marlon Brando, acabe aparecendo logo nos primeiros volumes da franquia, o personagem, mesmo assim, apenas nas 3 primeiras horas de conteúdo, consegue se apresentar como um personagem eterno na história do cinema, que veio a se tornar rosto e a referência da franquia, mesmo que não se trate de seu protagonista. Apesar de haver um maior enfoque em Vito Corleone durante os primeiros atos da trama, fica perceptível que a história não se trata sobre o, entre aspas, reinado do padrinho, mas sim pelo contrário. A história de O Poderoso Chefão é sobre o seu declínio e eventual queda. No fim, o verdadeiro protagonista é Michael Corleone, aquele que viria a se tornar o seu digno sucessor. Retratado sempre como um bom homem mergulhado na angústia e na melancolia, a caracterização impecável de Vito Corleone consegue transmitir com perfeição os sentimentos, dores e arrependimentos de um homem acorrentado a uma posição de poder como ele. Durante as audições para o papel, Marlon Brando usou tufos de algodão em suas bochechas para dar uma aparência de bulldog para o personagem, o que se tornou uma marca de Vito Corleone, pois mesmo tendo atingido o objetivo inicial, as expressões criadas pelo artifício também deram origem às maiores expressões de angústia e dor do ator em sua carreira, que podem ser percebidas a rodo durante a trama. O casamento de sua filha, por exemplo, é uma bela demonstração de como Vito era incapaz de apreciar os prazeres mais simples da vida, como sua família e riqueza. Constantemente perturbado por suas obrigações como mafioso, o protagonista se vê sempre rodeado por capachos e interesseiros que lhe pedem favores com pouco a oferecer em troca, o que o impede de apreciar uma festa que havia sido feita para comemorar mais uma adição à sua família. Indo pelo mesmo caminho, mas de uma perspectiva já muito mais obscura, Vito parece ser um homem em profundo sofrimento, por se ver obrigado a ver seus filhos e apadrinhados em constante risco de vida, muitas vezes apenas por carregarem o sobrenome Corleone. Em uma conversa que tem com Michael durante o terceiro ato, o patriarca admite que sabia que um destino trágico aguardava todos os seus filhos, pois, por ser um pai, sabia melhor do que ninguém quais eram os vícios e as fraquezas de cada um. O personagem admite que sabia que as aprovações que surgiriam para Sonny provavelmente ceifariam a sua vida, e que o arrependimento de envolver os seus filhos nos negócios o consumia todos os dias. Mesmo sendo um homem frio e calculista, Vito Corleone também era um pai amoroso e dedicado. Com isso, não é surpresa o comportamento e a caracterização do personagem, principalmente nos momentos mais tocantes no que tange aos seus familiares. Suas brincadeiras com Anthony e seu neto, ou mesmo os tristes, como a cena onde Don Corleone observa o corpo de seu filho Sonny em uma maca, morto e brutalizado. Repleto de desesperança, melancolia e principalmente angústia, Vito Corleone era um homem que se dedicava à família, e mesmo que isso fosse a sua maior qualidade, era também o que o tornava mais vulnerável. Mesmo que não chegue a ser verbalizado por Vito Corleone em nenhum momento da trama, fica implícito que Michael era seu filho favorito e mais admirado, o que explica seus esforços para protegê-lo dos perigos da vida da máfia, o que o fez incentivá-lo a seguir uma carreira civil. Apesar de seus esforços terem funcionado por muitos anos, quando Don Corleone sofre o atentado e se vê incapaz de continuar a agir, é apenas Michael que se mostra como apto para lidar com o contexto, mesmo estando fora dos negócios durante toda a sua vida. Michael era um líder natural, e assim como seu pai, entendia o preço da posição e como funcionava o mundo lá fora, pois como o próprio Vito Corleone diz, é preciso aprender a pensar como aqueles que estão à sua volta. Enquanto seguia uma carreira militar, Michael era visto como um herói de guerra por todos de sua família. No entanto, não era um exemplo a ser seguido, pois nesse núcleo de personagens, o verdadeiro exemplo a ser seguido era o homem que permanecia junto de sua família e se sacrificava por ela,
Fazendo jus a isso, quando ficou claro que a polícia estava comprada e Don Corleone sofreria outro atentado, mesmo dentro do hospital, foi Michael que se ofereceu para assassinar Soloso e McCluskey, partindo então para o exílio logo em seguida. Mesmo distante por tanto tempo, Michael ainda assim se provava como um homem mais devoto à sua família e aos valores de Corleone, pois mesmo de fora, ainda assim compreendia o valor e o preço a se pagar por carregar tal sobrenome. Nas palavras de Don Corleone, um homem que não se dedica à família nunca será um homem de verdade. Com inúmeras interpretações, a frase que eternizou o padrinho se trata precisamente da trajetória de Michael e o que precisou fazer para se tornar o novíssimo Don Corleone. Enquanto todos ao seu redor caíam, fosse por traições, fugas ou emboscadas, apenas Michael possuía a frieza necessária para pensar além do que as demais famílias queriam que visse. Prezando pela honra e pelo legado dos Corleone, Michael era o único capaz de negociar quando preciso e atacar apenas quando necessário. Mesmo de forma súbita, o protagonista foi capaz de se tornar um homem de verdade e de liderar a máfia, segundo a definição da trama. E assim como seu pai, havia se tornado um homem dedicado à família. Entretanto, tamanha mudança não poderia vir sem um grande preço. Se durante o primeiro ato, Michael era retratado como um sorridente e alegre, não poupando esforços para conquistar Kay Adams, a Polônia e divertir os convidados do casamento de sua irmã, no fim, mesmo Michael era quase irreconhecível, muito mais próximo e semelhante de seu pai, angustiado, quieto, cínico e frio, exibindo os mesmos maneirismos e costumes de Vito Corleone, se tornando dignamente o próximo padrinho. O olhar de desprezo e angústia vão sendo aos poucos transferidos entre os personagens, pois enquanto Vito Corleone se vê com cada vez menos responsabilidades ao passar da trama, se aposentando definitivamente durante o terceiro ato, Michael Corleone vê apenas a sua alma e a sua consciência ser consumida pelos negócios, o que parece ter uma confirmação durante o batizado de seu sobrinho, quando, ao ser perguntado sobre sua fé, Michael afirma acreditar em Deus e no credo, mas a sua expressão não demonstra a mínima esperança de ser salvo ou merecedor de qualquer bênção. Assim como seu pai, Michael havia se tornado um líder apático e distante, um homem condenado ao inferno, seja o inferno literal ou apenas o inferno de uma vida angustiada e distante de qualquer prazer ou paz. Icônico, inesquecível e um clássico indiscutível, O Poderoso Chefão é uma raridade que consegue alinhar todos os aspectos de uma verdadeira obra-prima, desde os mínimos detalhes até o cenário mais amplo da produção. Tendo revolucionado a caracterização da máfia nos cinemas, a queda de Vito e a ascensão de Michael Corleone demonstram como nenhum homem é incrível ou insuscetível à angústia e ao arrependimento, principalmente quando tais sensações são voltadas ao medo de perder alguém próximo. Nem mesmo o mais frio e cínico dos homens consegue se manter impassível diante dos horrores e da violência da corrupção. E mesmo que não demonstrem fisicamente, suas mentes sempre serão atormentadas pelos fantasmas de tais cenas. Pois quando se olha muito tempo para o abismo olha de volta. E deve-se tomar muito cuidado para que ele não seja consumido pelo vazio e pela imensidão da escuridão.